Olá, muito boa noite a todos. Estamos no aguardo para darmos início. Estamos no aguardo. Observamos que a Carol já está conosco. A Carla Betânia, o Cardinal Filho, que já está conosco. A Grace Kelly Campos, já nos acompanhando através das redes sociais. Estamos na expectativa, aguardando o nosso público para que nós possamos dar início à nossa live. Já está conosco a Silene, né? Estamos na expectativa dos nossos convidados e do público em geral, que sem dúvida estará participando conosco esta noite de mais uma live com um tema voltado para a saúde, né? É um tema importantíssimo e de interesse de todos. Estamos só no aguardo do público. Olá, muito boa noite a todos e a todas. Já agradecemos a sua participação conosco aqui, interligado conosco, participando da nossa live, que hoje tem como tema as práticas integrativas e complementares em saúde. Queremos pedir a todos que, se possível, compartilhem a nossa live, clicando aí na parte inferior da sua tela, num aviãozinho, para que nós possamos ter um público, né, amplo, participando e interagindo conosco, né? Então, se possível, compartilhe com 4 ou 5 pessoas e, sem dúvida, teremos uma boa participação, de pessoas interagindo conosco. O que são práticas integrativas e complementares em saúde? Quais os recursos? Estamos no aguardo. Então, o que são práticas integrativas e complementares em saúde? Quais os recursos utilizados nesses tratamentos? E qual o objetivo? São tratamentos voltados para que tipos de saúde? O SUS, o Sistema Único de Saúde, oferece procedimentos da prática integrativa e complementar de saúde à população? Então, assuntos correlacionados a tudo isso, a prática complementar, interativa e complementar à saúde, perguntas correlacionadas a todo esse tema estarão sendo respondidas pelos nossos convidados, né? Nós convidamos 2 profissionais de saúde que estarão conosco interagindo e abordando esse tema extremamente importante para a população, para todos nós.
Então, nós já contamos com a presença do estudante de enfermagem, o Alexandre Oliveira. Ele é estudante de enfermagem pela UPE. Então, Exatamente. eu quero deixar esse momento para que o Alexandre possa trazer a sua fala inicial, fazer a sua apresentação ao público e falar um pouco do seu currículo. Muito boa noite, Alexandre. É um prazer, uma honra estar com você nesse momento. O tempo é seu, fique à vontade. Boa noite a todos e todas que estão assistindo aqui, né? É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante, que é para as práticas integrativas e complementares em saúde. Eu sou estudante do 8º período de enfermagem da Universidade de Pernambuco. Estou terminando aí o curso já, né? Já fui monitor, sou monitor de emergência, já fui monitor de semiologia e participei de várias extensões. Estou fazendo umas pesquisas dentro desse tema e aí achei legal vir falar esse assunto aqui para vocês e para o diverso público e falar um pouco do que o SUS oferece dessas práticas sendo faladas dentro do SUS. É uma satisfação muito grande recebê-lo. É uma honra para todos nós e desde já agradecendo a sua disponibilidade em se disponibilizar para estar conosco e debatendo esse tema extremamente importante, relevante para todos nós. Então vamos iniciar comentando em relação ao tema propriamente. O que são práticas integrativas e complementares em saúde, Alexandre? Certo. As práticas integrativas e complementares em saúde são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos tradicionais. Como eu vou explicar isso para o público? Esses tratamentos eles utilizam formas de tratamento em que são utilizadas pelo conhecimento popular, pelo conhecimento tradicional, trazido pela medicina chinesa, trazido pela medicina popular, pelo curandeirismo. Tudo isso envolve essas práticas integrativas, certo? Essas práticas integrativas elas estão disponíveis no SUS. O Brasil é um país que ele é referência no uso das práticas integrativas, até pela quantidade de fauna, flora que permanece, que a gente tem aqui disponível no Brasil. Foram trazidos há muito tempo essas práticas, como a medicina tradicional chinesa, que já é antiga, 3.000 anos atrás, ela já é datada, principalmente com a acupuntura, que é muito falada na política nacional de práticas integrativas e complementares. E como o nome já diz, elas são práticas integrativas e complementares à saúde. Então, elas vão trabalhar com a medicina alopática. O que é a medicina alopática? É a medicina tradicional ocidental, que a gente utiliza aqui com medicações, com o uso da medicina, com os exames de imagem e tudo que a gente conhece. Então, ela vem para complementar o trabalho junto com essas com essa medicina alopática, que é o que a gente mais conhece, certo? Ela contém vários tipos. No geral, são 29 práticas integrativas datadas na política nacional de práticas integrativas e complementares. E são muito importantes, porque elas trazem um maior contato entre a relação médico-paciente, entendeu? E aí, essa relação ela fica mais forte e aí ela traz holisticidade. O que é essa parte holística? Que é tratar o ser humano como um todo. Ele não vê só o físico, só a biologia do corpo. Ele vê a mentalidade, ela vê o social a cultura daquele povo e o que aproxima. Porque quando a gente trabalha junto com a cultura do povo, quando a gente pega uma senhora que está ali, que ela tem uma hortinha dela medicinal e utiliza isso para ajudar no processo de cura daquela pessoa, cria um maior vínculo entre o profissional de saúde e o paciente. Ok. Alexandre, existem evidências científicas que mostram os benefícios do tratamento com as práticas integrativas e complementares em saúde? Exatamente, porque as práticas integrativas e complementares
que são utilizadas no SUS são justamente aquelas que já têm comprovação científica comprovada. Então, há pesquisas sobre essas práticas, elas são estudadas, elas são verificadas clinicamente com isso, para poder a gente levar para o público. Porque a gente não pode levar para o público de qualquer maneira. Porque são utilizados, por exemplo, vários chás que eles têm, pode haver uma toxicidade nesses chás. E aí é interessante que a gente tenha um estudo para que esse venha com custo-benefício, que a gente traga um chá, por exemplo, que vá realmente tratar aquele paciente e não vá trazer mais problemas para aquela pessoa. Isso vale para todas as práticas. Dentro das 29 práticas, todas são estudadas, todo tem um trabalho dentro da universidade, tem extensões falando sobre isso, tem pesquisa falando sobre isso, é muito amplo e muito vasto. Apesar que a gente vê ainda a resistência de alguns profissionais e vê que precisa ainda ser mais estudado, porque isso é algo que a gente sabe que é uma sabedoria que vem de vários anos, mas que alguns profissionais eles não dão devido valor, certo? E aí é interessante, é bom falar aqui para os profissionais que não têm tanto contato com isso, a ter mais contato, a procurar mais sobre o assunto e querer saber mais sobre o assunto. Essas práticas integrativas e complementares em saúde substituem o tratamento tradicional? Como eu falei, o nome já diz, né? Práticas integrativas e complementares. Elas complementam o tratamento, elas integram o tratamento. Algumas, em casos leves, podem ser utilizados. Por exemplo, em caso de ansiedade leve, alguns tratamentos que evitam o uso de ansiolíticos, que são as medicações justamente para tratamento de ansiedade, é preferível que no início a gente consiga tratar aquela doença, certo? Com o uso de práticas integrativas. Ela não substitui, mas ela pode ser um meio de não farmacológico, que é não utilizando medicamentos tradicionais que a gente utiliza, laboratoriais, para fazer o tratamento. E também para evitar. Certo. Você falou em 29 práticas, não foi isso? Exatamente. Quais são? Citar as 29 é demasiadamente, né? Mas é possível citar algumas delas, as mais utilizadas? Claro. As 5 principais, que foi justamente quando iniciou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, foram a medicina tradicional chinesa, que é a acupuntura, focada na acupuntura, né? Tem várias outras coisas na medicina tradicional chinesa que a gente pode citar, mas principalmente o foco na acupuntura. A gente tem o termalismo, que utiliza águas termais para o tratamento, certo? A gente trabalha também com a homeopatia, que é o trabalho mais médico-centrado, que ele utiliza medicações e elas são diluídas, tem diluições, tem outros meios de fabricar medicações, certo? Os fitoterápicos e as plantas medicinais, que são participantes que a gente fala muito, né? Que por conta da nossa flora. Que os fitoterápicos e as plantas medicinais são justamente aquilo que vem da curanderia, que eu falei, da utilização de chás e fitoterápicos, que são pegar o princípio ativo daquela... A gente não vai separar o princípio ativo, aliás. A gente vai pegar uma determinada parte de uma planta medicinal. Por exemplo, a gente pode pegar um caule, a gente pode pegar uma folha, pode pegar a planta como inteiro. E aí a gente vai utilizar aquela planta, seja em óleo essencial, seja fazendo realmente uma infusão daquela planta, e aí a gente vai utilizar ela para o tratamento, certo? Ok, Alexandre. Onde você já falou em relação ao SUS, onde encontrar essas práticas integrativas e complementares? Todas estão disponíveis pelo SUS? Ainda tem uma certa resistência porque a gente precisa de profissionais habilitados para isso. Porque a gente acha o enfermeiro, o médico, ele tem que se apropriar desse conhecimento para ele conseguir levar esse tratamento para outras pessoas. Porque ele não pode ser feito de qualquer forma. Como eu falei, até para a gente fazer
um tratamento básico, como a aromaterapia, a gente tem que saber qual é o aroma correto que vai agir naquela pessoa. Então, a gente tem que ter o tratamento. Então, precisa de profissionais habilitados. Todos, a gente vê que tem profissionais para realizar aquilo, certo? Só que não em um ponto só. Por exemplo, Recife tem alguns locais que praticam algumas práticas integrativas. A Minas Gerais tem outras que praticam outras e assim vai. Mas todas as práticas, elas podem ser pedidas na sua UBS, não, porque você tem direito a isso, porque é uma política nacional do SUS, certo? Então, toda pessoa que utiliza o SUS, então todos, porque todos nós utilizamos o SUS de alguma forma, todas essas pessoas elas têm o direito de pedir uma determinada prática integrativa para onde ela refere. E aí você se junta, fala com a sua unidade de saúde mais próxima, que é a que comporta o seu bairro, e aí você vai entrar em contato com o enfermeiro, com o médico com o coordenador daquela UBS que você vai pedir. Se não houver, se já houver no seu local, você já pode falar com ela para ocorrer o encaminhamento. E aí você vai direto para o profissional. Inclusive, a convidada que eu chamei, ela é especialista em acupuntura, em moxa-bustão, que é um tratamento utilizando um bastão de carvão que bota fogo, bota fogo e bota em determinados pontos, que vão equilibrar a sua energia. Então, ela tem todo um estudo para poder realizar essa prática. E ela trabalha no SUS, municipal e estadualmente. Então, você vai ser encaminhado para ela e ela vai fazer a acupuntura com você. Ótimo, muito importante esses esclarecimentos, essas informações, né? Saber que existe esses tratamentos, né? Disponíveis para a população. No geral, Alexandre, esses tratamentos, eles são voltados para prevenir que tipo de doenças? Como são 29, então a gente vai focar, ele vai ter um foco em um determinado local. Mas todos eles têm uma congruência, todos eles tratam o ser humano holisticamente. Então, eles não vão tratar só um problema, certo? Eles vão tratar o ser humano como um todo. Então, a gente vai tentar ver o mental a mentalidade daquele paciente, como é que está. A gente vai ver o biológico também, como é que está. E vai ver o socialmente, como para a gente poder fazer uma junção disso e tratar o paciente integralmente, que é um dos princípios do SUS, que é da integralidade. E aí, o que é importante a gente verificar isso? Cada tratamento, a gente vai ter uma indicação, certo? Mas, por exemplo, a gente pode citar, como a gente está nessa época de pandemia, de confinamento, uma das coisas que vem assolando muitas pessoas é a ansiedade. Ansiedade, estresse, o medo, que até desencadeiam crise de ansiedade. Muitas delas vão auxiliar muito nesse tratamento. A aromaterapia, a utilização de aroma, a musicoterapia, a arte-terapia, são terapias que a gente pode citar, a própria acupuntura também, o reiki, todos esses eles vão levar uma discussão da energia da pessoa. E essa energia, a organização dessas energias, ela vai fazer com que o geral do paciente ajude a melhorar, entendeu? Isso é muito importante. Tem várias doenças que a gente pode... Geoterapia, que é a utilização de argila, ela pode ser utilizada para tratar algumas dores locais. A acupuntura também, algumas dores locais podem ser tratadas através da acupuntura, que ela é muito conhecida. Os fitoterápicos servem para várias coisas, dependendo do fitoterápico que você use. Ou seja, qual a planta medicinal que você vai utilizar para determinada coisa. Tanto que a gente conhece algumas, né, que para a gente ficar mais calmo, tem a camomila. E aí cada um vai ser uma diferença, cada um vai trazer uma nova informação. Mas são vários problemas, várias doenças que a gente pode estar ali ajudando no tratamento. Nós temos aqui algumas perguntas. Eu quero dizer para o Alexandre que fique à vontade para ler e comentar as falas que estão aparecendo aí na tela, né? Algumas pessoas participando, dando as suas opiniões. E você fica à vontade para ler
fazer seu comentário que você achar pertinente. Uma pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: quais práticas integrativas e complementares podem ser realizadas em casa e como elas vão agir no enfrentamento às consequências do confinamento? É bem atual isso aí, né? A realidade atual. Exatamente. Eu anotei aqui alguns e até o meio de como fazer rapidamente. É claro que a gente não tem muito tempo, então eu não vou me alongar falando sobre isso. Mas tem várias práticas que a gente pode realizar no conforto da nossa casa. Algumas eu já falei. Algumas têm uma facilidade hoje dos aplicativos, que é a meditação, a yoga, que foram adicionadas agora há pouco, em 2018, na Política Nacional. E aí tem aplicativos hoje no celular que você vai na Play Store e baixa aplicativos de meditação e de yoga, e até de Tai Chi Chuan também, que é outra prática, que são práticas que unem a parte física, a respiração com o equilíbrio, e aí ajuda na diminuição da ansiedade ou ao controle de uma crise de ansiedade, auxiliam muito. Fora que a gente já sabe que até a Organização Pan-Americana de Saúde, ela fala que hábitos saudáveis dentro da pandemia vão auxiliar para a gente manter a calma e conviver nesse momento de confinamento, né? Outras coisas também, a gente pode falar da massoterapia, que é a massagem, que pode ser automassagem. Então, se eu posso me automassagear. O lóbulo da orelha é um local muito ligado à ansiedade. Então, a massagem ao lóbulo da orelha é um meio, ali naquele momento, que eu estou meio ansioso, estou começando a ficar ansioso. Uma massagem do lóbulo da orelha pode ajudar. A gente tem o escaldapés, que é uma técnica que a gente utiliza água morna. Dentro dessa água a gente bota sal grosso, a gente pode botar algumas ervas, e aí a gente bota camomila, por exemplo, a gente pode botar uma camomila, pode botar também algumas essenciais, a gente pode botar de lavanda dentro dessa água morna. Você bota os pés nela, passa 10 minutos com a toalha por cima, dentro dessa água, depois tira, vai para a água em temperatura ambiente, depois volta para a água morna novamente. Isso aí auxilia muito no equilíbrio das pessoas, o aroma, as ervas que estão ali presentes, tudo isso auxilia, principalmente essas ervas, no período de ansiedade, quando a gente está ali mais estressado, quando a gente chega estressado do trabalho também, que a gente está vendo todo o estresse das pessoas que estão lá tendo que ir trabalhar porque tem todo esse problema. E aí, quando chega em casa, precisa ter alguma coisa para acalmar os nervos, e isso ajuda muito. A gente tem a aromaterapia, como eu falei, e as mesmas ervas que eu posso citar para a aromaterapia, para o escaldapés, também podem ser bem utilizadas para a questão da ansiedade, que é a lavanda e a camomila, os extratos dessas duas. Porque na aromaterapia a gente utiliza extratos e géis aromáticos para fazer o aroma e melhorar a situação de ansiedade. E esses extratos são muito bons para isso. Inclusive o chá também de camomila. Lembrando que o chá de camomila, por isso que a gente fala que tem que ter um profissional que é habilitado. O chá de camomila é muito bom. Só que para gestantes, ele não é tão bom. Para gestantes em último mês ali de gestação, ele induz a contratilidade do corpo. Então, o útero se contrai e pode ocorrer até um parto prematuro. Né? E aí é muito importante a gente falar disso, porque são práticas integrativas em casa, só que tem que ter, são bem acessíveis, são baixo custo, elas estão disponíveis, tem profissionais formados para isso, que oferece, só que a gente tem que ir atrás desses profissionais, porque se a gente fazer de qualquer maneira, a gente pode estar atrapalhando em vez de ajudar ao tratamento. Né? A Carla, ela está dando parabéns, né, pela live. O Luan, né? Ele diz, muito boa a informação, né? Então, o pessoal está gostando dos esclarecimentos, né? Muito interessante. Informando que a live terá 2 momentos. Nesse primeiro momento, nós estamos conversando, batendo esse papo com o Alexandre, que é estudante de enfermagem, está nos trazendo essa belíssima e importante
informações sobre esse tema, que, sem sombra de dúvida, prende a atenção de todos nós. No segundo momento, nós contaremos com a enfermeira Jaécia, que estará dando continuidade e maiores esclarecimentos sobre o tema em debate. Ainda temos mais uma pergunta para o Alexandre. A pergunta é a seguinte: como ter acesso a mais informações sobre a prática integrativa e complementares em saúde? Certo. A gente tem os sites, a gente tem um site do SUS, onde já a gente tem a ouvidoria do SUS, e aí lá tem o número do SUS. Você pode ligar para pedir informações de quais locais estão disponíveis para você ter acesso a isso. Você pode entrar na sua unidade de saúde mais próxima, que é aquela que cobre a sua região de saúde, e aí você falar com a enfermeira, com o coordenador, e esse coordenador vai dar todo o encaminhamento para o que você vai fazer, certo? Para qual prática integrativa você quer fazer. Lembrando, se estiver disponível, e se não estiver disponível, você pode pedir ao gestor da sua unidade de saúde para que ele seja disponível, para que tenha profissional naquele local para fazer isso. É uma pena a gente verificar, porque nos últimos tempos a gente perdeu o NASF, que é o Núcleo de Atenção à Saúde, que ele trazia outros profissionais que estavam dentro da saúde, não só enfermeiros e médicos, mas psicólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, que também são habilitados para fazer as práticas integrativas, e infelizmente a gente perdeu isso, e era muito importante, porque ele realmente trabalhava muito as práticas integrativas. Mas eu acredito que você ainda consiga fazer através desses meios. Ou entrando em informação com o site, ligando para o número do SUS, a gente tá em atendimento, o SUS está em atendimento nessa época de pandemia, principalmente, e aí você pedir informações. O Marcelo, ele está dizendo muito bom, muito conhecimento agregado. Muito boa a participação do público. Aproveitando o ensejo, já que estamos cumprimentando, interagindo com o público, queremos pedir ao pessoal que estão nos acompanhando, nos assistindo, para compartilhar conhecimentos. Vamos compartilhar a nossa live, clicando aí num aviãozinho que tem na parte inferior da tela. Você compartilha com o número de pessoas o mais possível que você queira compartilhar. Estaremos compartilhando conhecimentos e assim teremos também um maior número de pessoas participando e enriquecendo esse momento. Alexandre, nós queremos agradecer de coração a sua participação, sua honrosa participação conosco essa noite. Infelizmente, o tempo é curto e nós temos que dividir com a outra convidada, nossa convidada que é enfermeira, que dará continuidade ao tema. Então, eu quero deixar alguns minutos para que você possa fazer seus agradecimentos e finalizando a sua participação. Eu queria agradecer ao senhor por ter chamado, por ter pensado nessa atitude de falar um pouco mais sobre saúde, de estar aqui falando sobre esse tema que às vezes não é tão aceito, que hoje em dia a gente não vê tanto. Agradecer as pessoas que estão aí assistindo, agradecer a todo mundo que está aí. Compartilhe mesmo essa ideia, compartilhe mesmo essa informação, porque ela é muito importante para vocês e vai ajudar muita gente. Às vezes ajuda uma tia, uma avó que está precisando, e que eu tenho certeza que ela vai gostar de saber que os conhecimentos da avó dela, da bisavó dela, estão sendo utilizados agora no Sistema Único de Saúde. O que é muito importante e é o que cria realmente aquele vínculo entre o profissional e o paciente. Cria aquele vínculo entre a saúde e o paciente. Então, é importante. Queria agradecer também a Grace Kelly, a sua assessora também, que ela me ajudou muito, conversou muito comigo, pediu toda a assessoria. E é isso. Obrigado a todos e todas. Nós que agradecemos e acreditamos que vamos continuar com a sua participação aí, nos acompanhando na live. E vamos agora para a próxima etapa, onde vamos conversar com a Jaécia, que é enfermeira, né, e é inclusive especialista nessa área. Então vamos aguardar aí até logo. Um grande abraço. Abraço.
Pronto, voltamos para darmos início, continuidade à nossa live, né? E já contamos com a presença, está conosco a enfermeira Jaécia Cardoso, ela que é especialista em práticas integrativas e complementares em saúde e é também enfermeira da rede estadual e municipal, né? Se eu faltei relatar por completo o currículo, mas a partir desse momento eu quero deixar alguns minutos para os cumprimentos da nossa convidada. Primeiramente, quero dizer boa noite, Jaécia Cardoso. Seja muito bem-vinda. Para nós é uma honra, uma alegria tê-la conosco para dar continuidade a esse tema tão abrangente, tão rico e importante para todos nós. Então, fique à vontade para os seus cumprimentos iniciais e algo mais que queira acrescentar em relação ao seu currículo e logo mais estaremos dando continuidade ao tema. Boa noite, professor. Boa noite, Alexandre, a todos e todas. Né? Meu nome é Jaécia Cardoso, sou enfermeira de formação, especialista em saúde da família, especialista em acupuntura. Tenho alguns cursos nas práticas integrativas também, né? A Moxa Bustão, que já foi assim iniciada a fala hoje, que assim é o meu xodó. Né? A Moxa Bustão é um tratamento incrível, que tem tanto o carvão quanto o bastão de artemisia, que é uma erva, e sou habilitada também com ventosa terapia, magneto, conindu, auriculoterapia, e a acupuntura, assim, não está assim tão popular, né, como deveria ser, mas assim existem alguns profissionais, não muitos, mas assim que estão trabalhando, estão estudando essa arte milenar, né, são as práticas integrativas, a acupuntura em si, que são assim tratamentos. Algumas técnicas são de baixo custo, né, e de grande eficácia, né? Como já foi citado hoje, algumas patologias assim que não estejam tão crônicas, tão assim mais simples, elas são fácil tratáveis através das práticas integrativas, né? Algumas dores de coluna, algumas crises de ansiedade, de síndrome do pânico, né? Alguns edemas, né? Existem técnicas, existem pontos nos quais utilizamos para reduzir volume sanguíneo no corpo, reduzir edemas. Tem a sangria também, que é muito, perdão, é muito eficaz, é muito bem assim empregada em algumas situações, né? Picos hipertensivos também. Eu convido a todos a conhecer as práticas integrativas, a acupuntura, porque é um mundo maravilhoso, é um mundo incrível. Queremos agradecer já as informações que já está sendo repassada. E fique à vontade, Jaécia, para comentar e responder algumas perguntas que apareçam aí na tela. Nós percebemos que o público está interagindo, né? Alguns parabenizando, outros fazendo as suas perguntas. Então, fique à vontade para comentar, né, qualquer pergunta que você deseje, ache importante. Qual a importância das práticas integrativas para a promoção da saúde da população? Elas são bem importantes por serem de baixo custo, não tão invasivas, rápida resposta terapêutica e eficácia. Certo. Temos a Ana, que está acenando aí para nós, participando. A próxima pergunta. Como tem sido a utilização de práticas integrativas e complementares em saúde dentro do SUS?
Bom, tem sido utilizada com muito aproveitamento, né, por parte dos terapeutas, quanto a pacientes, né, temos uma excelente resposta a nível de tratamento, a nível do feedback que o paciente nos dá, né, às vezes, assim, aquele quadro no qual ele se encontra, muitas vezes os pacientes acham que assim aquela dor crônica que ele está, aquela coisa nunca irá se acabar, e a gente equilibrando o padrão energético do paciente vai fazer com que toda aquela engrenagem funcione em harmonia, trazendo assim conforto e bem-estar. A utilização no SUS tem sido assim, tem sido efetiva, né? Em Recife temos o CIS Guilherme Abá, que oferece esses serviços, é um centro exclusivo para as práticas integrativas. Eu conheço alguns profissionais, tanto enfermeiros quanto terapeuta ocupacional, que trabalham com auriculoterapia, utilizando sementes de mostarda, e nas próprias unidades, né, como já foi falado, nas próprias unidades, existem, não muitos, mas existem alguns profissionais que estão se especializando, se capacitando para ofertar esse serviço. Que é um serviço assim, de muita qualidade, um serviço de muita eficiência. Recomendo a todos conhecer um pouco. Certo. Qual a importância de realizar essas práticas integrativas e complementares em saúde durante esse período de pandemia, de confinamento? Gostaria que você falasse um pouco sobre essa importância. A importância é fundamental, não é? Em atender o maior número de pacientes sem usar fármacos, apenas trabalhando o padrão energético. E, como foi falado antes também, algumas práticas nas quais a gente orienta o paciente e ele pode fazer em casa também, evitando assim que ele se dirija a algum centro nessa atual situação que encontramos de confinamento. Então, tem as técnicas de relaxamento através da respiração, da yoga, a dança também tem sido assim muito bem utilizada, a oficina de alimentação saudável. Então, são tratamentos assim bem simples e de muita eficiência, que assim, a partir do momento que o paciente conhece, passa a acreditar, passa a utilizar, e ele, assim, eu acredito que, assim, por experiência própria, vai se tornando algo do cotidiano, vai se tornando um hábito a mais. A Lu Lima, ela está dizendo, já experimentei a acupuntura e ajuda muito. Nós temos a Viviana Araújo, que está dizendo o seguinte, a acupuntura ajuda, é uma pergunta, a acupuntura ajuda na circulação? Sim, muito. Na parte da circulação ajuda bastante, porque ali, vou falar de uma forma assim genérica, né? Em alguns casos existe estagnação de energia. Então, aquela energia ali está parada, a partir do momento que se faz circular aquela energia, então vai causar um bem-estar, vai causar um conforto muito grande. E com relação à circulação, é muito, tanto a alguns pontos em acupuntura, quanto sangria. Tá? É muito, muito, muito eficiente, assim, é muito, muito interessante. Falando em relação às práticas propriamente, quais são essas práticas? Né? O Bruno ele citou 29 práticas. Sim. Eu gostaria, por gentileza, que você trouxesse um comentário em relação a algumas delas, conceituando, inclusive, algumas dessas práticas. E
que são mais utilizadas por sua própria pessoa. Certo. A acupuntura, não é, que ela consiste em inserção de agulhas em pontos de acupuntura, pontos energéticos. Um conjunto, as técnicas são um conjunto de agulhas, dependendo da técnica, a quantidade de agulha vai depender da técnica que for empregada, né? Tem a acupuntura, na linha das agulhas também temos a auriculoterapia, temos a cranioterapia, que não foi citada, porque eu ainda não estou tão íntima da crânio, mas é uma outra prática integrativa excelente. Na auriculoterapia, como falei, que temos com as agulhas, temos com sementes, temos com cristais, com magnetos, a moxa bustão, que é o bastãozinho de artemísia ou de carvão, ela é muito boa para a gente trabalhar na questão de joanete, na questão de esporão, alguns problemas assim, constipações. Então, se trabalha muito bem com a moxa bustão. As ventosas, que são aqueles copinhos famosos, que as pessoas têm aquelas marquinhas nas costas, as ventosas são incríveis. As ventosas a gente pode trabalhar na estética, para redução de medidas. A gente pode trabalhar as ventosas trabalhando a musculatura e alinhamento, assim, algum discreto desalinhamento na coluna, a gente pode fazer um alinhamentozinho em casos que não sejam graves, através das ventosas. Normalmente erro postural, a gente tem como fazer aquela correção através das ventosas. Nós de tensão também a gente desfaz através das ventosas. E, enfim, um leque, as ventosas também, assim, é um leque de tratamentos que temos na ventosa. O magneto, na questão de dores, né, a gente trabalha muito bem com magneto. O cone hindu, o cone hindu é um cone de cera, que trabalhamos diretamente no pavilhão auricular. Então, o cone hindu a gente trabalha normalmente para questões de ansiedade, rinites, labirintites. Mais assim, a gente trabalha muito bem as questões da região da cabeça, o cone hindu. A aromaterapia, né, que é através dos aromas, a alfazema mesmo é muito boa na questão de insônia. E a cromoterapia também. Isso são algumas, assim, nas quais eu tenho utilizado muito, né? A cromoterapia cor verde, que é a cor da saúde, ela não é assim, não é em vão, porque realmente a gente trabalha muito bem com a cromoterapia. Então, essas são as práticas, né, que no momento eu estou trabalhando. Mas existem outras, né? Tem o reiki, tem a dança circular, tem os escaldapés, tem a fitoterapia, entre outras que são maravilhosas. Nós temos inúmeras perguntas que estão chegando, inclusive muitas dessas perguntas estamos percebendo aí na tela. Então, uma das perguntas foi feita pela Sueli. Ela pergunta o seguinte: as práticas integrativas também amenizam as dores dos pacientes com fibromialgia e artrose? Essa pergunta eu estava louca para responder. Eu estava lendo aqui, eu estava bem ansiosa, já ia pedir para responder mesmo. Pode ficar à vontade. Diante das perguntas que estão surgindo, aí pode ficar à vontade para responder e comentar. Certo. Olha, professor, a artrose é uma, assim, doenças degenerativas não tratam, certo? Assim, as práticas integrativas, a acupuntura, ela não trata. Porém, ela minimiza os efeitos degenerativos, ela minimizam
os efeitos das dores, né? Existem respostas boas, mas não cura. A gente, assim, até então, até o assim, presente momento, eu não conheço cura das artroses. Já a fibromialgia, a gente tem uma resposta excelente com relação à fibromialgia. Com a acupuntura em especial, a gente trabalha assim muito bem, muito tranquilo na questão da fibromialgia. Não sei se assim, respondi. Não sei Pois se. não, vamos continuar repassando as perguntas. Dores na bacia, a acupuntura pode fazer ou prejudica? Essas dores nos ossos do quadril, na Se região da informando que essa bacia. pergunta foi feita pela Lloyd. Boa noite, Lloyd. Os ossos do quadril que compõem a bacia, primeiro, tem que entender se não existe, assim, algum problema de algum ossinho desencaixado. Assim, eu não tenho muita propriedade para falar porque eu não sou fisioterapeuta, mas assim, a gente tem que ver primeiro se não tem nenhuma fratura, se não tem nenhum ossinho quebrado, ou se não tem nenhum dos ossinhos que não estejam bem encaixados, tá certo? Tirando essa parte, trabalha-se muito bem. A gente minimiza muito as dores. Geralmente eu utilizo acupuntura, utilizo ventosas também para essas dores. Porque muitas vezes, assim, quando não tem esses problemas ou nenhuma hérnia também, alguma fratura ou ossinho fora do lugar ou alguma hérnia, se não tiver nada disso, os nós de tensão, que são aquela tensão muscular, a gente solta tranquilo com as agulhas e também com as ventosas. Certo. A Elionai, ela pergunta o seguinte: a acupuntura é recomendada para idosos a partir dos 70 anos? Idosos a partir de 70 anos. Eu trabalho com a acupuntura com idosos com bem mais de 70, assim. A acupuntura, ela não tem, assim, no meu entendimento, não tem idade para acupuntura. Eu já tive pacientes com mais de 80, com 90. Geralmente, eu vou fugir um pouquinho da pergunta, mas assim, geralmente crianças, eu trabalho mais dependendo do entendimento da criança, da idade, eu trabalho com sementes, semente, magneto, mas agulha não, porque é um pouquinho complicado para a criança. Mas os adultos, os idosos, de uma forma geral, eu tenho uma resposta muito boa com os idosos, muito boa. Tanto terapêutica quanto na aceitação, né? Por ser uma prática, assim, é milenar, mas para nós aqui do Ocidente, a gente está tentando romper essa membrana, né? Essa barreira, a gente está assim, tentando popularizar, porque as práticas integrativas são perfeitas, né? São excelentes. Ótimo. A Emily, né, está participando aí conosco. E tantos outros, né? O que você prescreveria para o enfrentamento às consequências do confinamento? Já foi falado um pouco sobre a questão do confinamento, mas aí veio essa pergunta. Olha, no confinamento, no caso, se o paciente estiver assim em consultório, no caso em consultório ou ele na casa dele, no caso essa prescrição seria à distância ou... De um modo geral, o que você prescreveria em relação à questão do confinamento? Para minimizar os efeitos, né, psicológicos que o confinamento traz para algumas pessoas, né, eu prescreveria o Conindu, que é uma das práticas que acalma muito, né, traz muito desprendimento, muito relaxamento, o Conindu, acupuntura, claro.
e as ventosas, que Certo. a gente trabalha muito com, a gente trabalha com o chu dorsal, que é toda aquela região dos músculos paravertebrais. Aquelas duas linhas de músculos que fica entre as vértebras. Então, a gente trabalha muito bem ali com as ventosas e causa um relaxamento também muito bom. Geralmente, assim, os pacientes relatam que conseguem dormir a noite inteira, conseguem ter uma noite de sono plena. Então, eu indico, eu prescrevo o Conindu, a acupuntura e as ventosas. Quer dizer, para cada caso, um caso, né? Cada Certo. paciente, eu terei que fazer a anamnese e da minha anamnese, a minha avaliação, eu iria escolher uma das três. Ok, Jaécia. A Carla está parabenizando, excelente. A Del Carmen, ela pergunta o seguinte: como o reiki ajuda a curar a cura de um paciente? Bom, eu não tenho assim propriedade para falar do Reiki. Eu não sou mestra em Reiki, mas o pouco que eu conheço do Reiki, ele é válido. O Reiki é muito válido. Ele trabalha muito essas questões bem assim, bem profundas, bem íntimas nossas, assim, bem intro. Então, o Reiki, apesar de assim, não ter muita intimidade, não sei, não aplicar Reiki, mas é uma das práticas que assim também traz bastante relaxamento, bastante autoconhecimento, né? A pessoa que recebe o Reiki, ela se desprende de tal forma que ela acontece um encontro com ela mesma. É muito bom o Reiki. A Carla. Jaécia Cardoso, a gente gostaríamos de ter um tempo bem mais amplo para que o nosso diálogo se prolongasse diante das perguntas, né, e do interesse do público pelo tema, que está sendo muito esclarecedor as informações, né, muito útil. Então, mas infelizmente o nosso tempo é curto, muito curto. Né, Certo. e quando a coisa é boa, parece que vai embora mais rápido. Né? Nós temos a Del Carmen, que está dizendo ótimas respostas, Muito parabenizando aí obrigada. pelas respostas. Né? É muito bom quando o público está Interage. interagindo, né? E percebendo a importância do tema. Muita propriedade no assunto. Parabéns. Foi a Del Carmen, né? Então, mas infelizmente o nosso tempo ele praticamente foi embora. E eu gostaria que você trouxesse as suas considerações finais, desde já agradecendo de coração profundamente a sua disponibilidade, né, de estar conosco, tendo participando desse momento tão interessante. Então, fique à vontade para as suas palavras finais, né, e algo mais que você queira acrescentar. Perdão. Certo. Então, eu agradeço a todos a atenção. Estou à disposição para uma outra, um outro diálogo como esse, que realmente é enriquecedor para todos nós, né? Eu também, assim, aprendi muito aqui, né? Gosto muito do que eu faço. Eu acredito que eu me encontrei, né, nas práticas integrativas. Agradeço, né, o professor, agradeço ao futuro colega Alexandre, estou à disposição, né, vocês em um outro momento, porque é um tema muito interessante, é um tema extenso, né, e merece ser discutido mais vezes, merece ser dialogado mais vezes e assim, estou à disposição, estou
Gratidão. Você falou que aprendeu muito, né? Nós que agradecemos a aula que nos foi dada, uma verdadeira aula, né? Desde o começo com o Alexandre e a continuidade com a sua fala, né? Tivemos uma verdadeira aula aí em relação às práticas integrativas e complementares em saúde. Agradecemos a todos que estiveram conosco, participando até esse momento, né? Com a sua participação, interagindo, conversando conosco, tirando suas dúvidas, formulando as suas perguntas. Isso é extremamente importante, né? O interesse de todos, né? Quem não teve a oportunidade de assistir, informamos que vamos colocar, estará disponível o vídeo nos stories até amanhã e também será lançado no canal do YouTube, nosso canal no YouTube, para que todos possam assistirem, né, e ainda tirarem maiores esclarecimentos. Deixando aqui o nosso convite para a próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, na quarta-feira, teremos mais uma live com, sem sombra de dúvida, um tema importantíssimo para a população, para o interesse de todos. Uma excelente noite a todos. Muito obrigado pela participação. Boa noite. No?